E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Sim, galera, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre duas temáticas. Uma que tem uma perspectiva mais de aspecto da geopolítica global e uma outra direcionada ao nosso momento agora de transição. Sobre essa nossa primeira temática, eu quero abordar com vocês a perspectiva do ambiente onde está sendo sediado essa Copa do Mundo que está ocorrendo agora no momento dessa produção do vídeo. A gente está falando sobre o país chamado Catar. Ele é um país que ele se localiza, no caso, no Oriente Médio. Antes eu pensava que o pior lugar do mundo, agora, pelo menos mais agora na metade do século XX para cá, o pior lugar que a FIFA ela tinha escolhido para sediar esse seu grande evento, o seu evento global, que é a Copa do Mundo, tinha sido agora em 2018 na Rússia. Um outro lugar asquerosíssimo. Mas, aí, como nada que está ruim não possa piorar, vem o Catar. Aí por que o pessoal estaria falando o que é o Catar? A gente não conhece muito e tal. Era para ficar de maneira sucinta, para não ficar um vídeo muito extenso. O que a gente pode falar do Catar? O Catar a gente pode resumir como um dos grandes violadores dos direitos humanos. Para vocês terem uma noção, nunca foram mortos tantos trabalhadores, tantos proletários na construção desses estádios, que são naturalmente, né, a principal estrutura para a gente poder sediar um evento de futebol. Na construção desses estádios, nunca nós tivemos um número tão grande de acidentes e mortes. Outra coisa, trabalhos análogos à escravidão, fundamentalmente dos imigrantes indianos, paquistaneses, ali daquela região, tanto do Oriente Médio quanto indo para o Sudoeste Asiático. Outra questão também, a questão contra o preconceito LGBTQIA+. Por exemplo, inclusive teve agora recentemente, teve um jogo da seleção alemã, onde eles fizeram um gesto de protesto, silenciando a boca, no caso, como uma maneira de mostrar, como maneira assim, alegórica, de mostrar a questão da censura. Essa genuinamente é uma censura. Fora que um outro elemento para ver como esse lugar, como ele é uma mistura de principado com reinado, é uma coisa assim meio esquisita que acontece lá nessa perspectiva do Oriente Médio, onde faltando 48 horas para o início da Copa do Mundo, eles simplesmente violaram um pacto, uma cláusula contratual que eles tinham com a FIFA sobre a questão da liberação de bebidas alcoólicas. Tem uma determinada marca que patrocina o evento, que vai sair agora num grandíssimo prejuízo, porque deu na cabeça do sheikezão lá deles que eles tinham que ele deu na cabeça literalmente dele que ele tinha ele não queria bebida, resumo da história, ele não queria bebida alcoólica. Então vocês veem, uma sociedade onde o seu sistema de governo autoritário, xenofóbico, violador de direitos humanos, fobia à comunidade LGBTQIA+, tinha tudo não, tem tudo para dar errado, como já tá dando errado. Às vezes esse verniz do espetáculo, ele acaba tirando a nossa percepção sobre essas questões, mas que são mais relevantes, que são as questões que realmente têm valor agora pra gente, que nós que somos defensores do mundo melhor, que somos defensores de cada vez mais uma propagação, uma capilarização dos direitos humanos, são coisas que doem muito no nosso coração. Infelizmente, vendo sendo uma grande competição, um grande evento de um esporte que nós de maneira geral, tanto a nível pessoal aqui, Lawson Barbosa, quanto a nível de mundo, um esporte que ele tem muito, que ele traz muita alegria pra gente, que ele tem muita, que ele é muito importante, que ele faz parte, como diria o outro, ele das coisas menos importantes, ele é a coisa mais importante, o dito futebol. E fazendo o link com uma outra questão agora, a questão é a violação dos direitos humanos. Por quê, galera? O que está acontecendo? Como eu acho que se vocês tiveram a oportunidade, se vocês não tiverem, eu convido vocês a olharem os vídeos passados, que a gente fala sobre questões assim de estratagemas políticos.
Por qual perspectiva, lá tu estás falando? A perspectiva de que a gente pode, a gente deve, o que eu acredito que a gente possa contribuir, dar nossa cota de contribuição para esse governo que ainda está em fase de transição, que vai se instalar agora para o início de 2023, é a questão da gente tentar fazer um equilíbrio entre a pressão no mercado financeiro, no capitalismo financeiro e tentar contrabalancear para a gente tentar trazer as coisas mais para o nosso lado progressista, pegar um investimento maior, fazer um investimento em questões sociais, investir no ser humano, investir na qualidade de vida. Porém, quanto mais os dias vão passando, mais eu vou ficando decepcionado e mais eu vou ficando sugestionado a realmente fazer uma ruptura. Por que eu digo isso a vocês? Porque cada dia mais a gente vai vendo os arautos, os comunicadores, os porta-vozes do mercado financeiro, do capitalismo financeiro, eles vindo cada vez mais com uma conversinha afiada sobre que a gente não pode ultrapassar o teto de gastos, que a gente não pode aumentar a dívida, que a gente não pode fazer investimento, que não sei o que mais. Gente, eu acabei de falar, usar o exemplo de vocês do Catar, acabei de usar o exemplo para vocês sobre a questão da fobia à comunidade LGBTQIA+, sobre a violação no que tange a morte de trabalhadores na construção dos estádios lá no Oriente Médio. Mas uma das maiores violações, se não a maior violação, é a gente fazer com que os nossos irmãos homo sapiens, que nem a gente, padeçam de inanição por conta da fome. A gente não pode esquecer que nós estamos no país com 33 milhões de seres humanos que não têm o que comer agora, enquanto você assiste esse vídeo. A gente tem um país com 120 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer durante o dia enquanto você assiste esse vídeo. Então, não existe maior violação dos direitos humanos do que a gente dar a mínima condição de existência para todos nós. Que é o quê? É a comida. Que é o quê? Que é a moradia. Que é o quê? Que é a possibilidade de se qualificar para se inserir nesse mercado de trabalho. Isso tudo olhando pela ótica da reprodução do capital. Então, a gente não precisa ficar gritando por conta do Catar. A gente não precisa ficar gritando por conta da África subsaariana. A gente não precisa ficar gritando por conta do trabalho análogo à escravidão no sudoeste asiático. A gente não precisa, porque nós já temos todos esses problemas e alguns ainda mais. A gente está saindo agora de um momento onde a gente passou 4 anos de um governo que ele era totalmente voltado para a reprodução do capital, para que grandes atores sociais da área do mercado financeiro se locupletassem, inclusive o Paulo Guedes, o próprio ministro da Economia. A gente está saindo de um governo onde os pobres foram vilipendiados, onde a gente voltou a colocar o Brasil no cenário de pobreza, de fome mundial, processo de desindustrialização, entre outras grandes mazelas que esse lixo desse governo anterior não, que está em fase de término, ele trouxe a gente. Enquanto agora, a gente não está nem com um governo de ruptura, a gente não está com um governo comunista, com um governo socialista, a gente está simplesmente com um sujeito que é social-democrata, que tem quase 80 anos de idade, que tem uma trajetória como sindicalista, que no fundo, ele talvez, eu acredito que o Lula, ele realmente queira o Brasil pujante, mas a alegoria da picanha e da cerveja é uma coisa que tem muita valia pra gente, porque pra nós que somos de lugares muito pobres, a gente sabe o que ter, ou a gente sabe que a gente ter fartura na comida e ter um pouquinho mais de fartura pra gente poder ter o nosso entretenimento, porra, cara, é um salto de anos-luz. Então, gente, é muito importante a gente ter a consciência de que a gente tem que olhar para questões geopolíticas globais, a gente tem que olhar para a nossa comunidade LGBTQI+, e saber que algo em torno de 70 países no mundo criminalizam o fato de você ser da comunidade LGBTQIA+, mas também a gente não pode esquecer que aqui dentro mesmo do nosso Brasil, nós somos o país que mais consome pornografia voltada especificamente aos transexuais e travestis, e ao mesmo tempo nós somos o país que matam esses atores sociais.
Então, gente, nós temos que ter a percepção de que a nossa participação política ela vai ser fundamental nesse momento, porque se nesse momento o governo que foi recém-eleito e vai ser futuramente empossado num futuro próximo, ele precisa do nosso apoio, ele precisa que a gente empurre esse governo cada vez mais para a esquerda. A gente tem que tirar a questão do Bolsa Família e dos outros aparelhos que fazem o nosso desenvolvimento social do teto de gastos. Nós temos que brigar contra esse teto de gastos, nós temos que empurrar a taxação de grandes fortunas, a taxação de lucros e dividendos, uma melhor tributação em cima das grandes heranças. Tudo isso por quê? Porque enquanto uma meia dúzia de pessoas privilegiadas, e a gente pode olhar pela análise subjetiva, vocês sabem que a gente sempre faz aqui uma análise voltada ao materialismo histórico-dialético do Marx, a gente também faz uma análise voltando pela disputa de poder de Michel Foucault, mas também nós temos que fazer análises ontológicas, olhando que tem sujeitos que participam dessa ciranda do mercado financeiro que são imundas, que são inescrupulosas, elas sabem o tamanho da necessidade que o Brasil passa, não são todos eles que são alienados, mas eles sabem o tamanho da dificuldade que o Brasil passa, com nossos 33 milhões de miseráveis, 120 milhões na extrema pobreza, mas que só querem saber de se locupletar, de continuar fazendo essa ciranda no mercado financeiro. Então, gente, é hora da gente cada vez mais tirarmos o nosso bumbum da cadeira e através de todos os instrumentos, através de plataformas como essa, através de comunidades como os sindicatos, a associação de bairros e qualquer outro grupamento social que possa fazer com que a gente tenha o nosso processo de dialética para a gente amadurecer cada vez mais ideias, para a gente conseguir fazer cada vez mais a nossa inserção política, para trazer mais, cada vez mais esse governo pra gente, pro povo, pro sociedade, para que nesse momento a gente consiga melhorar a condição da nossa sociedade, para no futuro próximo, se tudo abençoar, se tudo for da melhor maneira, a gente conseguir estruturar nossa sociedade para a gente fazer uma ruptura, porque não há outra solução para nossa sociedade que não seja o anticapitalismo. A ruptura com o capital ela é imprescindível para a gente conseguir colocar uma sociedade minimamente justa para nós, para os nossos familiares, para os nossos descendentes, inclusive para a própria composição da nossa biosfera, do nosso planeta Terra. Dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora. Façam os nossos pedidos de sempre. Curtam, compartilhem com algum amigo que vocês tenham, que vocês acham que tenham interesse no nosso conteúdo. Deixe aquele comentário maroto do engajamento e vamos pra luta, galera, que a gente ainda tem muita coisa a fazer. A nossa primeira vitória já passou, que foi o pleito. Agora nós temos cada dia mais batalhas cotidianas para desenvolver o nosso mundo melhor. Dito isso, minha gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Um grande beijo e um forte abraço a todos.